Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a Memória está de volta e a gente continua a nossa entrevista com Miriam Attier, vereadora que fez e falou tudo o que quis aqui nesse plenário e não se arrepende de nada, hein, gente? Nem tudo, viu? Tem tanta coisa para falar que eu falo que eu poderia fazer um livro sobre a Câmara Municipal. Só que eu vou magoar muita gente, então às vezes é melhor ficar quieta. Bom, aqui pode contar tudo, aqui nós podemos aqui falar. A gente pode contar tudo. Aqui é uma tribuna livre, né? Isso aí, isso aí. Como presidente da Comissão de Educação, foi possível trabalhar por essa área tão sensível aqui em São Paulo? Sim, a gente conseguiu alguns feitos à época, né? Especialmente no que se refere à própria educação e aos professores. Porque não adianta nada você ter uma escola de qualidade se você não tiver professores aperfeiçoados para isso, né? E na época nós tínhamos uma comissão aqui bastante atuante. Eu acho que a gente conseguiu aqui bastante coisa com relação à educação. Exatamente, eu não me lembro quais foram os itens, mas especialmente na capacitação de professores. A gente conseguiu muito. E tentar informatizar as escolas, que naquela época era mais difícil, né? Depois a gente conseguiu. Hoje nós temos as escolas muito mais informatizadas, mas lá atrás, quem iniciou esse processo todo, e a gente tem que dar esse mérito, foi então a prefeita Marta Suplicy, porque foi graças a ela que os CELs se tornaram hoje um equipamento como nós temos, com bastante atividades, inclusive com informática, etc. Mas na Comissão de Educação nós fizemos bastante coisa, especialmente na capacitação e tentar informatizar as escolas que naquela época elas não tinham esse privilégio, né? Outra coisa que era difícil naquela época era o acesso à informação. A senhora fez projetos bem pioneiros em relação a isso, né? Teve um que dispunha sobre a divulgação na página da prefeitura, na internet, né, a relação de medicamentos existentes e os que estavam em falta nos estoques. Sim, porque a grande dificuldade das pessoas é ir no posto de saúde, chegar lá com uma receita e não tem essa receita, não tem aquele remédio. Então, a gente aprovou uma lei aqui, onde era obrigatório que os postos de saúde pudessem colocar dentro de um site quais eram os medicamentos que estavam faltando e aonde que o usuário poderia disponibilizar dele, em qual posto mais perto, né? Essa lei foi maravilhosa, só que até hoje ela nunca foi colocada em vigência. Eu não sei se por falha dos governos, se por não ter vontade de fazer, porque tudo é vontade política. Tudo é uma vontade política. Se não houve vontade política à época, acho que agora muito menos. Mas isso facilita muito a vida do munícipe da cidade de São Paulo, que chega lá muitas vezes com dificuldade de transporte, etc. Chega no posto, o remédio não tem, o remédio está em falta. Então, se isso fosse facilitado através de um site, através até no próprio local, olha, aqui nós não temos, mas em tal posto nós temos, para facilitar, mas isso infelizmente é o que eu falo, a gente às vezes está aqui, a população acha, o vereador tem que fazer lei, ele não tem só que fazer lei, ele tem que cobrar as leis que já existem, porque não adianta você ser aqui uma máquina de fazer lei e essa lei nunca entrar em uso, ao contrário, ela fica em desuso por falta de aplicabilidade. Essa foi uma das minhas brigas sempre aqui na Câmara Municipal, de que adianta você dá nome de rua, nome de praça, porque isso as pessoas veem. Mas as leis efetivas que precisam ser colocadas em aplicabilidade, essas normalmente ficam em desuso. Primeiro porque o parlamentar às vezes perde o mandato e não existe aquele rigor da própria Câmara Municipal. Veja, nós fizemos aqui, 2 vezes eu participei de um trabalho de consolidação das leis desta cidade. Porque existiam leis aqui do tempo da carroça, do boi, do carro de boi. E nós fizemos aqui um compêndio para poder fazer com que essa legislação fosse atualizada, mas ela nunca chegou ao final. Então, é sempre aquele entusiasmo para começar e aí acaba sem concluir. Existem muitas leis aqui em desuso ainda, leis que sobrepuseram-se a outras leis e que estão mais modernizadas, mas infelizmente a Câmara Municipal às vezes não leva muito a sério o seu papel e isso é o que nos entristece e que muitas vezes nos faz. E eu estou falando hoje, não mais como vereadora, mas como eleitora, que nos desanima da classe política, porque ela se torna inoperante. E muitas vezes não trabalha em benefício da população, mas em função do seu próprio benefício. E é isso que dá esse desgaste hoje na política.
Você sai na rua hoje, as pessoas não acreditam mais na figura do vereador, não acreditam mais na figura do deputado federal, do deputado estadual. As instituições, de maneira geral, estão fadadas a falir. Por quê? Porque não existe uma atuação mais profícua. E os poucos, ou vamos dizer, eu não posso dizer que é poucos, eu posso dizer que uma grande parte dos vereadores desta casa tem muito boa intenção, mas eles são muitas vezes sufocados por outros interesses que não sejam aqueles de servir. Outro assunto que te entristece são os partidos políticos. A senhora deu uma entrevista depois que perdeu a eleição, a senhora passou por vários partidos, PPB, PMDB, PPS, PDT, dizendo não acredito em partidos políticos. E é verdade, continuo não acreditando nos partidos políticos, porque os partidos políticos hoje têm dono. E os donos muitas vezes não se coadunam com os ideais dos seus filiados. Né? Então hoje você vê aí vários partidos políticos tentando aí a presidência da República, pessoas que não têm afinidade com aquele partido, mas encontram naquele partido uma oportunidade de se lançar. Então os partidos políticos precisam ser reformulados nesse país. Não é possível que um país como o nosso tenha mais de 30 partidos. Você acha que nós temos aqui 30 ideologias partidárias? É impossível isto, impossível. Então hoje partido tem dono, hoje o dono do partido está preocupado com o fundo partidário e hoje aqueles que se lançam à vida pública estão preocupados com o fundo partidário, quanto é que o partido vai dar para você se reeleger ou se eleger. Alguns desses parlamentares enfiam o dinheiro no bolso e muitas vezes nem usam esse dinheiro para a campanha. Então é muito triste a situação desse país. Ou a Câmara Federal e o Senado da República colocam a mão na massa verdadeiramente. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer uma Constituição, uma nova Constituição. E para isso nós temos que eleger um novo poder constituinte para a reformulação da nossa Constituição, para que aí a gente possa reformular a base partidária desse país, que está tudo errado. Está tudo errado. Então, faça uma Assembleia Nacional Constituinte, como foi feito em 88, e aí você vai eleger deputados só para aquela função, que seja formatar uma nova Constituição, e a partir daí, então, você pode fazer uma reforma político-partidária que esse país tanto precisa. E aí eu acho que as pessoas vão voltar a acreditar na política e nos partidos políticos. Quero aproveitar esse gancho que você falou um pouquinho antes de vontade política e juntar com os nossos temas das entrevistas sobre as mulheres. E a gente quer contar como é que vocês se sentiam aqui dentro, muitas vezes pressionadas, né, ao extremo, outras vezes muito corajosas, tentando ali se equilibrar, né, no parlamento. Em 99, a senhora disse: eu entendo que as agressões sofridas pelas mulheres podem findar se houver vontade política para tal. Exatamente. O que eu imaginava que era, quando eu cheguei, nós tínhamos, acho que era uma ou duas vereadoras muito combativas aqui. Era a Ana Martins, que era do PCdoB, e a Aldaísa Esposati, que era do PT. E do lado de cá nós tínhamos eu, a Lídia Correia, nós tínhamos a Maeli Verguiniano, e acho que eu não sei se aquela Maria Helena era da minha época. Nós éramos em 4 mulheres, da situação, contra 2 ou 3 da oposição. E era muito difícil para nós, mesmo sendo situação ou oposição, nós termos as nossas vozes acatadas, porque nós temos uma Câmara Municipal que ela é desproporcional com relação às mulheres. Ela é completamente. Agora, muito pouco tempo atrás, ao invés de nós nos unirmos, nós nos degladiamos. Houve um episódio aqui nessa Câmara que foi muito triste para todos nós, independente do partido. 2 vereadoras se degladiarem aqui, porque uma não falou o que a outra queria ouvir no microfone. Nós precisamos entender que primeiro nós somos seres políticos e cada um aqui tem que expressar a sua opinião, gostando o outro ou não, porque neste microfone nós temos liberdade para expressar aquilo que o nosso mandato nos outorgou. Então, nos dias de hoje, com toda a evolução que a política teve, com as mulheres dentro do parlamento, nós tivemos um problema como esse, que foi muito triste. Para mim, enquanto mulher, eu me senti chocada, porque a gente vê, eu cheguei a ver aqui brigas entre homens, de se pegarem a tapas, mas nunca de mulher. Porque eu sempre digo o seguinte: nós somos minoria na política.
e nós temos que nos unir em termos de propostas, né? Evidentemente que eu, como na época, como situação, eu tinha um pensamento e a opositora tinha outro, mas no final das contas a gente acabava convergindo. Por quê? Porque era um projeto para o bem da população. Para o bem comum. Para o bem comum, não eram projetos partidários. A crítica ao governante da época, isso fazia parte do partido, fazia parte da política, mas no tocante aos projetos, muitas vezes eu votei projetos da Aldaís Sposati, por exemplo. Foi a Aldaís Sposati, que a gente já entrevistou aqui, que te desafiou. Exatamente, ela dizia para mim que eu não era... Exatamente. Contra o governo, e você foi a primeira, eu disse não, até porque o meu eleitor conhecia a minha forma de trabalhar, a minha forma de atuar e sabia que eu poderia ter um monte de defeitos, mas eu sempre fui uma vereadora que sempre falou a verdade. E isto foi uma das minhas características, né? Então eu desafiei a Aldaís, porque eu disse a ela assim, que eu não tinha medo de falar a verdade. Daqui. Eu vou assinar e eu não tenho medo. Mas não tenho aí medo chegou da um retaliação. vereador homem e te criticou e me muito criticou, duramente. Exatamente. Ele fez um comentário deselegante sobre a inteligência da senhora. E aí eu disse a ele que nós pudéssemos... Ivo Morgante. E aí eu disse a Ivo Morgante, que era jornalista, né? E eu desafiei-o, porque eu disse a ele assim, você como jornalista era o único que não podia ter esse tipo de atitude, porque a sua cabeça deveria ser mais aberta. E eu não tenho medo das suas críticas e muito menos do seu programa, porque você deve ter estudado. Aí então eu desafio você nos bancos das faculdades, para que a gente possa aí atestar as nossas capacidades intelectuais. Adorei essa resposta, acabou com ele. Entendeu? Agora, vereadora, conta pra gente como é que foi também ser relatora da cassação de uma colega. Quando o Zé Eduardo Cardoso esteve aqui, ex-vereador, ministro, disse que essa foi a parte mais difícil de todas, cassar um colega. E na verdade é muito duro você ter que cassar um colega. E no caso da vereadora Maili, existiam muitos indícios do uso da máquina pública. Eu particularmente, eu estava muito chocada com tudo isso, mas a pressão, não só a pressão da população, mas a pressão dos nossos pares, porque as provas eram muito evidentes. Então, no intuito de querer protegê-la como mulher, naquele momento, eu poderia prejudicar a minha carreira política para poder protegê-la. Então, eu penso que é o seguinte, todos nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. É aquilo que eu falei no início, do uso da máquina pública, as pessoas se sentem Deus. Então, elas acabam se tornando não só o vereador, mas o dono daquela máquina pública. E acha que aquilo tem que ser utilizado para o seu feudo. E, na verdade, não é assim. Você pode até indicar. Eu não vejo nenhum problema de que você indique alguém da região para trabalhar pela região da qual você se elegeu, mas o que você não pode é, em detrimento de muitos, beneficiar a si e ao seu feudo político. E haviam muitas evidências na época com relação à vereadora. Foi muito triste para mim, mas eu tive que usar o papel que me foi outorgado de relatora, buscar todos os indícios que a condenavam e, infelizmente, eu tive que optar no relatório por cassá-la. Só para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora contasse como é que foi passar em 2005 pelas acusações que a senhora chegou a ser afastada aqui das funções. Sim. Como é que foi enfrentar tudo isso? Foi muito difícil para mim, porque todo mundo sabe da minha trajetória enquanto não só vereadora, mas das minhas pós-graduações como advogada. Eu sou pós-graduada em Direito Público e fiz também na Getúlio Vargas, Políticas Públicas, e todo mundo sabia da minha tendência, especialmente na área de zoneamento. Eu sempre fui ligada ao urbanismo, em que pese ser advogada. E eu não entendia nada de transporte coletivo, eu não conhecia muito a área, até porque não era a minha área. E foi muito triste para mim, no governo da Marta, na Marta Suplicy, foi feita a maior licitação de transporte público da cidade, na época. Existiam muitos vereadores aqui que tinham interesses nesta licitação. Na época nós tínhamos aquele transporte bairro a bairro, nós tínhamos os chamados pirueiros, e alguns vereadores ligados a esse setor queriam inserir todas essas alternâncias, né, do transporte coletivo dentro daquela licitação. E pressionavam o governo de várias maneiras, né? E na minha região, ali na cidade de Tiradentes, aquela aviação estava em greve, os motoristas estavam em greve. E eu fui procurada à época por um que se dizia empresário daquela região, porque precisava
conseguir uma audiência com o secretário de Transportes na época, que era o irmão do vereador Arcelino Tato, que à época era o presidente da Câmara e eu era a vice-presidente da Câmara. E eu, na mesma hora, liguei para o Gilmar Tato, contando que o empresário estava no meu gabinete e que precisava de uma audiência. A única coisa que eu fiz foi levar este empresário até o gabinete do secretário, que indicou os caminhos que deveriam ser percorridos, porque ele dizia que a empresa estava sob intervenção, que ele havia comprado a empresa e não poderia entrar na administração da empresa. Esta foi a minha participação. Eu acabei ao final... chamaram aqui numa comissão que não tinha nem nada a ver com a comissão de transportes, era uma comissão de finanças, e chamaram então o presidente do sindicato dos motoristas. E esse sindicato veio explicar o porquê da greve e disse assim, numa das perguntas, vocês têm uma vereadora aqui que apazigua ou que apadrinha estelionatários do transporte público. E quem é essa vereadora? Miriam Atier. Ninguém quis ouvir a minha versão, porque a única coisa que eu tinha feito foi ter indicado este empresário para tratar diretamente com o então presidente, com o secretário na época, que era o Gilmar Tato. A partir daí eu sofri um processo de cassação nessa Câmara, fui afastada do meu cargo, e aí eu tinha que explicar que eu não tinha nada a ver com isso, porque eu fui envolvida por questões de interesse dos vereadores, quer dizer, vamos colocar alguém como bode expiatório desta questão, para a gente conseguir articular, e na época quem participava de toda essa tratativa, e eu não tenho nenhum medo de dizer, era o ex-marido da prefeita Marta Suplicy, que era o Favre. Ele é que comandava, junto com o Gilmar Tato, toda essa questão do transporte e desta nova licitação. Eu quero dizer o seguinte a você, foi a eleição que eu mais tive votos, porque eu consegui mostrar para o meu eleitor a minha verdade, eu consegui demonstrar para o meu eleitor aquilo que tinha acontecido verdadeiramente, porque eu sempre digo, Viviane, que a verdade ela só tem uma versão. Para mentira, você tem que colocar várias versões e às vezes você se perde nela, né? E eu fui reconduzida à Câmara, fui reeleita novamente vereadora, e olha, eu vou te dizer, eu fui massacrada por todos os jornais e por todos os canais de televisão. Na época eu saía em todos os lugares do Boris Casoy, do Jornal Nacional, do SPTV, eu vou dizer para você assim, a minha cara ficou escancarada. Aí eu virei uma vereadora mais conhecida ainda, e reeleita, e pude mostrar a minha verdade. É verdade, sofri uma ação de improbidade administrativa, sem merecer, por tráfico de influência. Aí eu venho e pergunto para você, o que faz um vereador? Quando ele pede uma audiência com o secretário, quando ele pede para cortar uma árvore, quando ele pede para pavimentar uma rua, ele está fazendo o quê? Exercendo o seu mandato e traficando influência, entre aspas, para aquele que está na máquina pública. Então, se isso é tráfico de influência, eu acho que eu fiz durante toda a minha legislatura, porque era a única coisa que eu fazia, era bater na porta e pedir. Agora, quero dizer a você que quem passa por isso sofre um desgaste duplo, não só na carreira, mas dentro da casa, dentro da família. Eu perdi a minha mãe faz 2 anos e ela chorava e dizia para mim, filha, fala para a mamãe, se você fez, mãe tudo perdoa, diga a verdade para a mamãe. E eu tinha que, aos prantos, dizer para ela, mamãe, eu não fiz. A única coisa que eu fiz foi apresentar a pessoa que esteve no meu gabinete para o secretário de Transportes e dali para frente eu não tive mais nada com isso. Mas como é difícil. Por isso, esta lei da improbidade administrativa também, que agora foi modificada e que eu acho que ainda tem mais coisas para ser modificada, ela tem que ser muito bem pautada e muito bem utilizada. Eu aproveito essa oportunidade, Viviane, como advogada, e trabalhando hoje na área pública, porque hoje sou advogada de direito público, então eu assessoro alguns prefeitos do estado de São Paulo nas prestações de contas, nas suas contas públicas junto ao Tribunal de Contas do Estado, assessoro muitas empresas e a gente percebe hoje que a ação de improbidade administrativa, quando ela é impingida pelo Ministério Público, o Ministério Público não quer saber a verdade, ele quer saber do fato. E muitas vezes o fato não corresponde com a versão. E nesse país o que nós temos que modificar é a versão, porque muitas vezes vale muito mais a versão do que o fato. E a ação de improbidade, ela versa a versão e nunca o fato. Quando o fato é apurado, o estrago na imagem já foi feito.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente hoje vê o STF tomando conta ou querendo tomar o lugar do Legislativo, a gente se preocupa e diz que tem muita coisa que tem que mudar nesse país. Por isso que eu sou muito favorável a uma nova Constituinte nesse país, porque aí você vai delimitar efetivamente o poder de cada... Né? Eu fui aluna de Michel Temer e eu nunca vou me esquecer onde ele dizia os poderes são harmônicos entre si e eles têm que ter governança entre si e cada um com a sua autonomia. Então, legislativo, judiciário e executivo são autônomos e independentes, mas eles se conversam. Então, no dia em que nós tivermos uma Constituição que verdadeiramente delimite e que não faça com que um entre na esfera do outro, nós vamos ter um país mais justo. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada por essa entrevista, por tanta sinceridade, desde sempre aqui, né? Mas principalmente por relembrar todos esses momentos com a gente, momentos de montanha-russa, de altos e baixos, como eu falei no começo. Eu que agradeço a você, Viviane, agradeço à Câmara Municipal, à presidência da Câmara, que hoje está sendo presidida pelo vereador Milton Leite, que é corintiano como eu, Super. também conselheiro do Corinthians, só que ele é eleito e eu já sou vitalícia. Essa é a nossa diferença. Ele é muito Mas corintiano. eu queria dizer a você, só para terminar, com relação às mulheres. Eu gostaria muito de poder ver um dia esta Câmara dividida. Esta Câmara de 55, onde nós tivéssemos pelo menos 20 mulheres, 25 mulheres eleitas pelo voto popular. Porque eu sempre dizia aqui, continuo reafirmando isso, Viviane, no parlamento e na vida normal, você vai ser testemunha disso, mulher não se vende. Dificilmente ela se vende. Mulher não se corrompe. É muito difícil. É claro que toda regra tem exceção. E mulher não trai, porque quando ela trai, ela assume e leva para casa. Esse é o nosso diferencial. Então eu gostaria que nós tivéssemos mais mulheres que não se corrompessem, que não se vendessem, que fossem ideárias do seu projeto político e elas podem contar sempre comigo, porque apesar de estar fora, ainda a gente tem um pouquinho de voz. Agradeço muito a você, a toda a equipe aqui que nos acompanhou. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Eu que agradeço, tem muita voz. Muito obrigada. Obrigada. É isso, Vossa Excelência, a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.